Política, na Jovem Pan. 7h37 da manhã, não perca a hora nem seu compromisso. Vamos falar de política nesta terça-feira e já vamos chamar o Piara Boschi para comentar sobre a política catarinense, falar sobre a política nacional também. O Piara, boa terça, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville, tudo bem por aqui? Um olho na política, outro olho na Copa. É isso aí, né? Com o Messi fazendo gols lá para a Argentina e a gente está atualizando por aqui também e na expectativa para o nosso Brasil na próxima quinta-feira. Bom, um olho na política e aí quero te perguntar o seguinte, Piara, a informação que circula entre os bastidores é que o ex-governador Raimundo Colombo foi candidato ao Senado também. Me parece que o Colombo quer entrar com uma ação contra o senador eleito Jorge Seife. Qual o motivo? Que história é essa? Explica pra gente, por favor. Primeiro, não é propriamente o Raimundo Colombo, segundo colocado na eleição para o Senado desse ano, teve cerca de 800 mil votos de diferença, mais de 800 mil votos de diferença em relação ao Seife, uma vitória ampla do Seife. Colombo ficou em segundo ali, brigou pela segunda vaga com o Dário Berger. Quem está ali entrando com a ação é o Nelson Serpa. Nelson Serpa é um advogado que é um homem de extrema confiança de Raimundo Colombo. Ele foi, nos 7 anos de governo Colombo, ele foi procurador-geral do Estado, depois foi secretário da Fazenda e depois foi chefe secretário da Casa Civil. Foi o cargo que ele ocupou pela maior parte do tempo. E também chegou a ser presidente do PSD. Então é uma pessoa de extrema confiança no Raimundo Colombo, está entrando com essa ação. Essa ação é uma ação que há tempo se fala nos bastidores que ela pode acontecer e estava faltando alguém tomar a iniciativa de entrar. Basicamente é porque a acusação já aconteceu, reportagens de diversos veículos nacionais e aqui do estado também, de que Seife, na sua campanha, teria utilizado a estrutura de comunicação das lojas Avan durante sua campanha. Ele teve o apoio enfático do Luciano Hang, nisso não há problema algum, mas usar a estrutura de uma empresa privada caracterizaria doação de empresa privada, doação eleitoral de empresa privada, o que é proibido pelo Supremo desde 2015. Na época teve um julgamento grande sobre se doação empresarial era constitucional e o Supremo entendeu que não. Desde então, só pessoas físicas podem doar, inclusive os empresários, mas na conta deles, no CPF deles. E aí o uso da estrutura da empresa, fala-se até no uso do helicóptero, que é da empresa, isso caracteriza uma doação. E isso não é, isso pode ensejar uma cassação do mandato. E aí tinha uma dúvida, e só que isso respinga no jogo nacional, porque o PL saiu com a maior bancada do Senado e o PSD tem a segunda maior bancada do Senado. Se o Seife for cassado, diminui essa diferença. É importante lá em Brasília, lá, o Rodrigo Pacheco do PSD é candidato à reeleição, tem toda uma construção. Só que tinha uma dúvida se valia a pena para o Colombo entrar com uma ação na justiça, porque o entendimento atual da Justiça Eleitoral e com mudança de lei, inclusive, em 2015 também, de que não é mais aquela história de que assume o segundo colocado, tem nova eleição. Toda vez que caça agora alguém de majoritária, não importa quantos votos, antes tinha uma diferença, se tivesse mais da metade dos votos, era nova eleição, se não tivesse assumido o segundo, agora não importa a quantidade de votos, é nova eleição sempre. Tem a questão do período do mandato, se for no começo é direta, se for no final é indireta. Mas teve uma decisão recente, mas lá na justiça, lá no Mato Grosso, a senadora Selma foi cassada por abuso de poder econômico. Ela foi eleita em 2018 pelo PSL, na primeira onda Bolsonaro, e aí ela foi cassada. Só que o Dias Toffoli, do Supremo, presidente, autorizou que, enquanto não se fizesse a nova eleição, o mais votado abaixo assumisse. E essa pessoa acabou assumindo e no cargo concorreu e foi eleita. Então aí abre uma brecha que pode beneficiar Raimundo Colombo. Ele pode assumir interinamente e, se quiser ser candidato no cargo. Vamos ver, ele não entrou com ação ao Colombo, mas é impossível desassociar Nelson Serpa de Raimundo Colombo. São extremamente ligados. Então é algo que o Seife vai ter que se defender, vai entrar na justiça, o Ministério Público Eleitoral vai analisar, o TRE aqui em Santa Catarina vai ter que analisar, depois o TSE. Deve começar uma longa batalha judicial, não deve impedir a posse do Seife, mas o Seife vai iniciar esse mandato sendo questionado.
E é um questionamento forte, porque o próprio SAFE tem dito, a assessoria do SAFE tem dito que se houve uso da Havan, a Havan apoiou com a sua estrutura, foi a revelia do candidato, ou seja, não nega a ação das lojas da Havan. Mas vamos ver, isso vai se arrastar bastante, vai dar bastante discussão. O Piara, agora falando um pouquinho sobre o encontro, né, do governador Jorginho Mello com os empresários da Fiesc. O futuro governador defende, né, essa redução da carga tributária, que é um desejo constante do setor produtivo, sem perder a eficiência da arrecadação. Mas para isso, ele inclusive disse que vai buscar um secretário da Fazenda que olhe para os dois lados, ou seja, o lado do governo e o lado também de quem produz. E aí eu te pergunto o seguinte, você acha que esse nome pode vir da indicação industrial ou a tendência, de repente, é ser um nome mais político, né, que transite aí nos dois setores bem? Então, ele está buscando esse nome ainda, né? Eu estava lá na Fiesc, ele defendeu, inclusive, que uma política de redução dos impostos. Ele falou, ele acredita que reduzindo o imposto consegue cobrar mais. Ele até falou assim, ninguém sonega porque quer e tal. Ninguém gostaria de não fazer. Mas essa é uma teoria. Mas ele está buscando um secretário, e ele falou que olha para os dois lados, assim, que ele tem, hoje a Fazenda de Santa Catarina tem o Paulo Eli, que é um fiscal de carreira, zelador do caixa, assim, o Paulo Eli, ele olha para o caixa com muita força, ele recebe os empresários e tal, mas o caixa é a prioridade, ele quer alguém que tem um olhar um pouco mais sensível para a questão empresarial, para equilibre essas duas pontas. E aí, o primeiro nome que ele buscou, até agora, não deu nenhum sinal de que está interessado nisso, que foi o Antônio Gavazzoni. Antônio Gavazzoni, secretário da Fazenda nos governos do Colombo, foi muito forte, chegou a ser considerado primeiro-ministro do governo, tinha uma relação muito boa com a categoria e uma relação muito boa com os empresários. Mas, por enquanto, está satisfeito com a iniciativa privada, não deu sinal de que quer voltar, não. Então, o Jorginho está buscando alguém. Por enquanto, ele não tem plano B. Então, a gente está aqui nessa expectativa. A gente entende o perfil. Deu para entender qual é o perfil que ele quer. Mas, ainda tem muito pouco tempo para achar alguém com esse perfil. Não é fácil. Não é fácil. Aliás, é o cargo mais sensível para o governo. Porque o governo, como eu falava ontem, a secretariado, embora não tenha nomes, ele ganhou uma cara na ideia. Você pensa que a saúde está encaixada com a Carmen Zanotto, que deve ser a secretária. A educação também, com o reitor, o presidente do sistema ACAF, Aristides Simadon, não está encaixado. A CAT vai indicar o secretário de Ciência e Tecnologia, as entidades vão ter peso na escolha do desenvolvimento econômico, as cooperativas do agro vão indicar o secretário de Agricultura. Tu vai vendo que as coisas têm uma lógica, né? Não preocupa, nada preocupa muito. Agora, a Fazenda, que é uma secretaria sensível, manter o Estado com as contas em dia, manter a política de atração de indústrias, de empresas, que é muito forte. Isso tudo depende de alguém que saiba dirigir esse manche. Vamos ver que é uma área muito sensível ainda. Tem que ser bom piloto, né? O Piara, para a gente finalizar, o seguinte: Carlos Moisés, atual governador de Santa Catarina, que deixa o cargo no final do ano, foi muito criticado. Em alguns momentos a gente até ouviu a seguinte frase: Carlos Moisés tentou governar o estado de Santa Catarina de forma solitária, aí deu no que deu. Não se reelege, deu as costas para o bolsonarismo e por aí vai. O Jorginho Mello, candidato eleito, já está circulando, fazendo reuniões, passou ontem lá pelo Tribunal de Contas, ou seja, o que o Carlos Moisés não fez, o Jorginho Mello está fazendo agora. É a política da boa vizinhança? Qual é a tua leitura? Acho que boa vizinhança o Moisés tentou ter no começo até, mas a questão mais importante é que assim, o Jorginho é do ramo. E aí quando a gente fala que alguém é do ramo na política, tem o bom e tem o ruim. Ele não vem para inventar roda nenhuma. Como o governo do Moisés chegou achando que podia reinventar o Estado. E aí o Estado muitas vezes brecou essas iniciativas e teve dificuldades com outros poderes. Que o Jorginho, como conhece bem o modelo político catarinense, como foi deputado estadual há muitos anos, foi presidente da Assembleia, ganhou e perdeu a disputa pela presidência da Assembleia, convive com os outros setores. O Tribunal de Justiça, o João Henrique Blasi, presidente, foi colega dele, deputado. No Tribunal de Contas, o presidente agora é o Adircélio, que é de carreira, mas o próximo presidente é o Erneudo de Nadal, também foi colega, deputado.
do Jorginho Melo, ele transita, ele é um político que tem relação com praticamente todo mundo. Então, essa conversa deve ficar mais afinada. Ele, inclusive, fez lá na Fiesc, ele disse que quer trazer também o Ministério Público para essa conversa, que ele entende que o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas são muito parceiros do Estado, mas que o MP fica um pouco mais afastado. Ele quer trazer o MP para perto também. Então, é uma conversa mais de político, de que transita, que conhece bem o jogo, sabe jogar, e que vai tentar ter um governo mais tranquilo que o do Moisés, especialmente no começo. Por isso que ele está muito atento à questão da presidência da Assembleia Legislativa. O Moisés não se meteu nisso, dizia que não se preocupava com a Assembleia, que acreditava que o que mandasse bom ia passar. Não, a relação não é assim. Então, o Jorginho vai ser um governador muito mais atento a essas questões, até porque é uma diferença muito grande de perfil, e o Jorginho não é alguém que está vivendo seu primeiro mandato político. Talvez o Jorginho Melo saiba o quanto é difícil ser governador, e o Moisés não aprendeu isso porque foi empurrado por uma onda. Agora sabe. Muito bem, o Piara. A gente continua acompanhando tudo, né? E trazendo aí os mínimos detalhes pra gente. Você traz a sua análise da política aqui em nível estadual. Grande abraço pra você e até amanhã, sem perder nenhum detalhe, viu? Até amanhã, eu tô de olho aqui ver se a Argentina vai fazer alguma coisa. Pois é, já fizeram aí, marcaram 6 impedimentos aí contra a Argentina, hein? Que coisa. Não, aqui com esse VAR da Copa aí, todo gol é suspeito até provar o contrário. Vai ser difícil, meu amigo. Valeu, Piara. Grande abraço. Até amanhã.